Deus, Pai amado, obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado por essa semana, Senhor. Obrigado pela necessidade que botasse em nosso coração de ser remanescente, de ser fiel, de te buscar enquanto há tempo, a fim de que a glória do Senhor resplandeça em nossa vida. Sei com a palavra que vai ser falada agora, que teu Espírito me use mais uma vez, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Antes de começar o sermão, que hoje o tempo está realmente imprensado, mas eu já prometi que 10 horas eu vou parar. 10 horas. Espera. É que o tempo, irmãos, essas coisas de Deus, quando tem esse negócio de Deus culto, não é fácil. Porque aí o homem tem que determinar o tempo, né? Mas 10 horas precisa parar assim. O que eu ia dizer é o seguinte: essa semana eu estava conversando com o Dário, e ele me disse uma coisa que não sai da minha cabeça. E eu acho que se eu falar para vocês, vai sair da minha cabeça.
Aí eu vou falar para vocês. O Davi estava dizendo, contando do trabalho da Adra aqui, e eu sei que é incrível, maravilhoso. Ele me contou muitas histórias, mesmo antes dessa semana, já outras vezes quando a gente saía junto, ele me contava muitas histórias do que a igreja estava fazendo através da Adra aqui. Mas essa semana ele me disse que a igreja aqui está pagando não sei quantos estudantes para estudar na escola adventista, e aqui no IASP. E eu fiquei assim impressionado com o número de carnês que ele falou que estava na mão. E eu disse assim, puxa, mas que coisa. Depois a minha mãe, ela anda fazendo aí também recolta pelos garotos, que ela também ajuda a pagar. E eu soube que a escola da Igreja Central também paga um monte de garotos aí para estar na escola. E o Dário falou para mim assim, ele disse, rapaz, olha, a igreja paga, mas dá um trabalho para conseguir os sponsors, as pessoas que vão ajudar a pagar, que você não imagina. É uma dor de pescoço achar os irmãos. Eu saio procurando e ajudo. E eu fiquei pensando, mas que coisa incrível, a igreja deu esse dinheirama tudo para Moçambique, não consegue pagar aí um punhado de estudantes necessitados que tem aqui. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já me endividei muito na vida para botar minhas filhas na escola adventista. Eu me endividei muito. Eu me endividei nos Estados Unidos, porque a obra nos Estados Unidos não ajuda o obreiro muito a pagar a escola adventista. E eu me endividei para botar minhas filhas na escola adventista. Quando eu digo endividar, é pegar dinheiro de banco para pagar a escola das crianças e depois pagar o banco. Eu já fiz isso. E eu valorizo a escola adventista, sabe por quê? Porque um dia a minha mãe ela era muito pobre. Ela está aqui na frente e sabe que eu não estou mentindo. Mas alguém pagou a escola adventista dela. Alguém pagou a escola adventista dela. E ela foi salva por esse dinheiro da escola adventista que a dona Ana Garcia pagou. Eu estou dizendo até o nome de quem pagou. É a dona Ana Garcia. Ela pagou a escola adventista da minha mãe. E porque ela pagou a escola adventista da minha mãe, a minha mãe recebeu uma formação cristã. Hoje ela tem 2 filhos pastores e 3 filhas casadas com pastores. E eu não estaria fazendo essa semana de oração para vocês aqui se a dona Ana Garcia não tivesse pagado a escola adventista da minha mãe. Você não sabe quantas estrelas podem aparecer na tua coroa naquele dia da cerimônia da coroação lá no céu, por causa de uma escola adventista que você pagou para um pobre menino necessitado. Dário, eu espero que você não vai ter mais nenhum problema daqui para frente para pagar nenhum carnê para algum garoto pobre que realmente precisa conhecer a Deus através da escola adventista. Engraçado que a minha mãe tem uma vizinha que ela está querendo evangelizar. E ela é espírita e o marido é católico. Quando foi, não sei, esse ano que passou, ela botou o filho no IASP. Minha mãe ficou toda feliz, porque o menino está no IASP. Mas o garotinho lá de 9 anos chegou em casa e disse, mãe, eu não quero mais comer carne. Eu não quero mais comer carne. E eu disse para minha mãe, ela não se preocupa muito com essa vizinha, deixa a vizinha em paz. Quem vai evangelizar a vizinha é o filho dela. Porque a escola adventista, irmãos, acreditam na educação adventista. Eu acho que agora eu estou em paz. Não preciso mais falar nada. Um dos mais dramáticos versos da Bíblia está localizado em Ezequiel, capítulo 7, e o versículo 5 a 7. Eu queria começar o sermão lendo esse texto. Ezequiel, no capítulo 7, Ezequiel, no capítulo 7, versículos 5 a 7, nós encontramos um dos versículos mais dramáticos da Bíblia. Ezequiel, capítulo 7, e os versículos 5 a 7. A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor Deus, o mal sobre mal, eis que vem. Vem o fim, e o fim vem. E despertou-se contra ti. Eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, e é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Meus queridos, esse é um dos versos
mais estarrecedores das Escrituras. Porque aqui o profeta está dizendo assim: o mal vem, a turbação, a turbulência, a tribulação, ela vem. Aqui nós encontramos uma advertência a cada pessoa viva no planeta Terra hoje. E essa advertência diz que cada indivíduo deve se preparar, porque o mal vem. Porque o mal vem. Porque a sentença que está determinada sobre a terra, ela vem. Meus queridos, nós precisamos nos preparar para passar a última noite na terra. E eu fico pensando como será viver as últimas 24 horas da nossa existência nesse planeta. Imagine uma pessoa que está condenada em estado terminal com a sua saúde. Imagine uma pessoa que tem um câncer e está condenada e sabe que a morte está se aproximando, que ela está vivendo os últimos dias dela aqui nessa terra. Os senhores não têm ideia do que é isso. Os senhores não sabem o que é isso. Não sabem. Mas eu tenho ido ao pé do leito da cama de pessoas que estão em estado terminal, que estão vivendo os últimos dias da sua vida, e isso não é uma coisa nada boa. Isso não é uma coisa nada boa. Você dá conselho ou confortar uma pessoa que ela sabe que ela realmente vai morrer, que os dias dela estão agora. Como seria para nós a nossa última noite na terra? O que você pensaria? O que diria se você tivesse que passar a sua última noite na terra? Talvez você já ouviu falar acerca de uma cidade chamada Pompeia, que está localizada ao pé do Monte Vesúvio, na velha Itália, e de uma explosão vulcânica que aconteceu há muitos anos atrás. Era o ano de 79 da nossa era. A montanha explodiu com uma fúria vulcânica, soltando milhões de toneladas de lavas, sepultando para sempre a cidade e os habitantes de Pompeia. Andando sobre as ruínas de Pompeia soterrada hoje, e vendo aquelas pequenas pontas de pedras, que história ela poderia contar sobre a última noite na terra da cidade de Pompeia? Quando penso em Pompeia, a ideia de uma cidade inteira cheia de pessoas sendo tomadas sem um alerta dentro da eternidade, sem saber se eles estavam preparados ou não, isso me assusta, isso me preocupa. Nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Nós vivemos a vida como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E às vezes nem temos consciência que um acidente, um ataque cardíaco, uma coisa, podia determinar a nossa última noite na terra. Como será quando eu e você tivermos que enfrentar essa mesma experiência dos habitantes de Pompeia? Com certeza muitos habitantes de Pompeia ouviram a explosão inicial e tiveram tempo de ver a grande muralha de lava que se precipitava vindo da montanha. Nós não sabemos nada a respeito do pensamento deles, mas a posição gráfica em que os corpos foram encontrados nas escavações mostra que o pecado havia se tornado uma ciência em Pompeia, e poucos, ou talvez ninguém, realmente estava pensando na morte ou pensando no mundo por vir. Ninguém pensa na morte. Ninguém pensa que vai morrer hoje. Ninguém vive o dia como se aquele fosse o último dia da sua vida. Ninguém vai para a cama à noite como se aquela fosse a última noite na terra. Mas se você tivesse esse senso de que cada dia seria o último dia, você não tem nem ideia do que a sua vida seria. Você nem tem ideia do quanto os seus pensamentos e as suas ações seriam diferentes, se cada dia você tivesse a certeza que aquele realmente seria o seu último dia. Essa Pompeia que eu estou falando, ao pé do Vesúvio, é a Pompeia que o general Tito, quando foi destruir Jerusalém no ano 70, convocou a maioria dos seus soldados. A maioria dos soldados das legiões romanas que destruiu Jerusalém no ano 70
vinham da cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão 9 anos depois. Talvez foi um dos cidadãos de Pompeia que atirou a tocha incendiada que provocou o incêndio da destruição do templo de Deus em Jerusalém. Mas agora, 9 anos depois, aqueles veteranos soldados que haviam lutado no estrangeiro haviam retornado para casa, estavam agora vivendo os anos da sua aposentadoria, mas lentamente o copo da iniquidade de Deus foi se enchendo, e numa noite silenciosa, Deus enviou o anjo da morte, voando pelas ruas de Pompeia, e a cidade foi completamente sepultada. Não é difícil de imaginar o chamado final de Deus aos habitantes de Pompeia naquela última noite. Talvez o anjo da misericórdia, antes de dobrar as suas asas, voou pelas ruas de Pompeia nas semanas anteriores. Talvez o Espírito Santo suplicou para que a porta de algum coração fosse aberta na cidade de Pompeia, antes daqueles juízos serem derramados sobre a cidade. Mas naquela noite, quando a música e a dança cessou, e os habitantes de Pompeia foram para a cama com suas consciências cauterizadas pelo pecado, a sorte de Pompeia foi selada, e eles entraram para a eternidade perdidos. Meus queridos, há muitos irmãos na igreja hoje, jovens, que como os habitantes de Pompeia estão com as suas mentes cauterizadas. São pessoas que vão ao restaurante no sábado, transgridem o sábado e acham que estão certas. São pessoas que fazem viagens aos sábados e vão a lugares no sábado que não deveriam ir como cristãos. Há jovens que estão metidos na droga, no sexo. Há outros que estão metidos na luxúria da vida e andam procurando explicação para os seus pecados e se esquecem completamente que já estão cauterizados pela essa ciência do pecado que sepultou Pompeia e uma hora vai destruir completamente a sua vida. Talvez você ame o pecado que esteja fazendo, mas eu te alerto essa manhã: o pecado é uma ciência que corrói, corrompe, destrói e mata, e você vai perder a vida eterna. Eu olho na Bíblia uma tremenda ilustração do que realmente significa a última noite na terra. Eu volto os meus olhos para a cidade iníqua de Sodoma e Gomorra, e eu olho para Ló fazendo uma visita final aos seus filhos e genros sodomitas, procurando alertá-los eles de que aquela seria a última noite de Sodoma e Gomorra. O relato de Gênesis, no capítulo 19, no versículo 14, mostra o desespero do homem, clamando às suas filhas e aos seus genros que saíssem de Sodoma e Gomorra naquela noite, porque o anjo havia avisado que aquela seria a última noite de Sodoma e Gomorra. Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 14, nós encontramos esse alerta. Gênesis 19, 14, a Bíblia diz assim: então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de casar com suas filhas: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém ele pareceu aos seus genros como quem estava, o que, irmãos? Como quem estava gracejando. Seus genros olharam para o velho Ló e zombaram dele, da sua preocupação. Quão diferente eles teriam reagido se eles soubessem que na realidade aquela era a última oportunidade que eles estavam tendo. Como teriam reagido diferente se soubessem que aquela realmente era a última noite da cidade de Sodoma e Gomorra e dos seus habitantes. Com certeza eles teriam respondido positivo e saído de Sodoma se eles soubessem que aquela seria a última oportunidade que eles teriam. Talvez a maioria de nós nunca reconhecerá quando o momento fatal se aproximar das nossas vidas. Talvez nós nunca vamos perceber quando realmente vai ser a nossa última noite aqui no planeta Terra. Quantos já perderam a sua vida num acidente fatal em segundos, sem aviso prévio, sem saber que aquela seria a sua última noite no planeta Terra? Meus queridos,
Talvez a sua noite, a minha última noite, estejam mais próximo do que nós podemos imaginar. Nesta manhã nós temos que reconhecer que a procrastinação ou adiar decisões tem sido a mais poderosa arma de Satanás no meio do povo adventista de Deus, para levar as pessoas à destruição eterna e à perdição. E eu digo isso porque nós temos a mensagem, nós temos a doutrina, nós temos a verdade. Deus tem iluminado homens a escrever livros, e temos a Bíblia, e temos o Espírito de profecia, e temos uma riqueza de palavras, e de mensagens, e de revelações, e nós continuamos procrastinando a nossa decisão de realmente fazer uma rendição completa a Cristo Jesus. Meus queridos, o que nós precisamos não é melhorar alguns hábitos, o que nós precisamos não é melhorar algumas ações. Pode ser que depois dessa semana você saia daqui e saia por aí tentando fazer boas obras, tentando ser bonzinho, tentando acalmar a sua consciência, tentando dizer a você mesmo que você se rendeu e se entregou essa semana e agora é uma nova pessoa. Mas o que Deus quer essa semana de você não é boas obras. O que Deus quer de você não é que você saia daqui dando dinheiro para Moçambique, para a Água, para os necessitados. O que Deus quer de você é o teu coração, é o íntimo da tua alma. E quando você der o seu coração, você vai ter a sua vida transformada. Amém. Até você mesmo vai se surpreender com você mesmo. Você vai se gostar mais. Porque às vezes você chega no espelho, olha para você e se acha feio. E por isso vai para as maquiagens, vai para a cor de cabelo, vai para a brilhantina, vai para um monte de coisa. Porque você não se gosta. E você não sabe que o gostar ou não gostar não está diretamente ligado à aparência, mas está diretamente ligado à presença de Deus no teu coração. Porque quando você tem a convicção que você é filho de Deus, e que Deus te criou, e que você é a coisa mais linda que Deus tem aqui na terra, você vai se amar terrivelmente. Um amor puro, um amor cristão, que começa agora a ser distribuído ao nosso semelhante. O que Deus quer de você, meu querido, é o seu coração. A Bíblia tem algumas histórias dramáticas de procrastinação, de como Deus chamou as pessoas, de como Deus tocou as pessoas, mas elas fecharam a porta do coração. Quando nós vamos ao livro de Atos, capítulo 24, versículo 5, nós encontramos a história de um tribuno romano que foi tocado pelo apóstolo São Paulo. Atos capítulo 24 e o versículo 25, olha o que diz as Escrituras Sagradas nesse texto. O nome desse tribuno era Félix. Félix foi chamado Paulo à presença de Félix. E a Bíblia diz assim: e discorrendo ele, Paulo, sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, apavorado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, eu o quê? Eu te chamarei. Félix, ao ouvir falar que deveria se confrontar com as suas obras no juízo final, ele estremeceu e procrastinou, indo para a sepultura sem Cristo e sem salvação. Há um outro tribuno importante também que Atos menciona no capítulo 26 e no versículo 28. Olha o que diz Atos capítulo 26, versículo 28. E disse Agripa a Paulo: pensas que em tão pouco tempo podes persuadir-me a fazer-me cristão? O rei Agripa ficou convencido da verdade, mas ele resolveu procrastinar, ele resolveu adiar. Que tragédia, irmãos, é ver esses tribunos romanos convencidos da verdade, mas sem disposição para segui-las. Quase convertidos, quase abriram a porta do coração, mas eu lhes digo, o quase não é suficiente. Eles amaram mais a sua posição do que a verdade. E a igreja hoje está cheia de pessoas que estão amando mais posições, trabalho e tantas coisas mais do que realmente a Cristo Jesus. Está muito claro que Félix e Agripa estiveram face a face com a maior oportunidade das suas vidas, mas eles escolheram jogar fora.
eles decidiram não aceitar. Entre escolher entre a vida e a morte, eles jogaram essa oportunidade fora. Homens e mulheres hoje estão fazendo a mesma coisa. Eles estão esperando por melhores circunstâncias para se entregar. Outros estão esperando pelo melhor trabalho para se entregar. Outros estão esperando a aposentadoria para se entregar. Outros estão esperando uma situação financeira melhor para se entregar. Há sempre uma circunstância que você está esperando para fazer uma rendição, e essa procrastinação vai colocando você naquela posição de chegar à sua última noite no planeta Terra e você não está preparado. Meus queridos, há muitos que fazem promessas a Ele mesmo e aos outros de que vão se render a Cristo Jesus no tempo certo, mas alguém mais ouve essas promessas, e esse alguém é Satanás. E Satanás começa a manipular eventos. Satanás, ele manipula eventos. Satanás, ele manipula coisas. Satanás começa a colocar os seus anjos em ação para manipular os seus encontros, as pessoas que você vai encontrar, manipular os lugares que você vai. E ele começa a criar situações que vai tirando você da direção da graça de Cristo Jesus. E você, às vezes, sem perceber, achando que é uma fatalidade ou que é uma circunstância que foi aparecendo na sua vida, mas os anjos maus estão direcionando e manipulando fatos e pessoas para poder tirar você dessa decisão que você deve tomar. E muitos continuam adiando e adiando, até finalmente, quando a porta da graça será fechada para a raça humana. Meus queridos, não é surpresa para mim que Paulo declara em 2 Coríntios 6,2, ele diz assim: hoje é o dia aceitável, agora é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável, agora é o dia da salvação. Meus queridos, eu gosto de pensar nos israelitas às margens do Rio Jordão, pronto para cruzar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. E Deus, em sua sabedoria, colocou uma última prova final. Do outro lado estava a terra, do lado de cá estava o povo. E Deus colocou uma prova final, e era o Rio Jordão. O Rio Jordão estava transbordando. Era a época das cheias. A correnteza era muito violenta. Qualquer pessoa que se atirasse na correnteza morreria. O rio transbordava nas margens. Os israelitas estavam ali, e Deus havia dado a ordem que os sacerdotes deveriam alinhar e deveriam marchar para dentro do rio. Essa era a ordem de Deus. Os israelitas olhavam estarrecidos para o caudaloso Jordão descendo água abaixo e ficavam pensando como poderiam avançar para aquele suicídio. Aqueles que estavam ali, só Josué e Caleb haviam presenciado a travessia do Mar Vermelho. Os outros só ouviam falar de histórias. Mas Deus tinha uma prova final. Uma prova final antes de entrar na terra prometida. E eu pergunto a vocês: o que aconteceria se os sacerdotes vacilassem em seguir a ordem de Deus? O que teria acontecido se os sacerdotes que carregassem a arca não tivessem marchado? Os 40 anos vagando pelo deserto havia terminado. Deus agora colocava a nação em uma outra grande prova de fé. Josué havia dado a ordem para que os sacerdotes marchassem, liderando milhões de pessoas para dentro do rio, para finalmente possuir a terra de Canaã. Qualquer hesitação da parte dos sacerdotes poderia causar um grande pânico no povo. Qualquer vacilo dos sacerdotes de marchar poderia criar uma grande confusão. Aquilo parecia um suicídio, entrar dentro das águas transbordantes do Jordão. Mas em seguida o milagre aconteceu. Estarrecidos, os israelitas viram as águas se abrirem e o povo passar em seco para dentro da terra de Canaã. Meus queridos, amados irmãos, os cananitas estavam do lado da margem, do lado de lá de Jericó, e os cananitas estavam do lado de cada margem, olhando aquele movimento de cruzamento do Jordão. O menor vacilo,
A menor fraqueza, e os cananitas atacariam, destruindo completamente os israelitas. Oh, meus queridos, mas eu gosto de pensar de que alguém não hesitou quando a ordem veio. E eu gosto de pensar naquele primeiro sacerdote que estava segurando a arca. O Jordão não abriu, era preciso marchar. Talvez essa manhã exista alguém aqui nesse auditório que está às margens do Rio Jordão, da sua vida. Talvez o Jordão da sua vida esteja extremamente tempestuoso. Talvez você possa ter 1000 razões porque seria loucura marchar para dentro da tempestade. Mas marchar para dentro da tempestade significa uma entrega completa da vida e uma disposição de seguir a Deus, obedecendo a Ele, independente das circunstâncias. E eu lhes digo, isso não é uma coisa muito fácil. Talvez você esteja olhando para Deus ao ver a tempestade da tua vida e diz assim: Senhor, abre um caminho, Senhor, abre uma porta. Mas o plano de Deus é o contrário. Deus está dizendo: filho, marcha que eu abrirei o caminho. Os milagres de Deus acontecem quando nós nos movemos em fé. E eu louvo a Deus por aquele sacerdote que deu o primeiro passo, por aquele sacerdote que estava na linha de frente, que teve fé suficiente para seguir adiante quando Josué deu ordem para entrar na água. E assim como foi nos dias de Josué, assim também será hoje. A decisão é sua de dar o primeiro passo para se livrar da escravidão do pecado. Não espere Deus abrir o caminho, dê o passo para dentro do vale da sombra da morte. E quando você der o passo, o Jordão vai se abrir. Deus não pode, Ele não tomará decisão por você. É você quem tem que dar o primeiro passo em obediência. Talvez você esteja ajoelhando, orando por libertação, pedindo a Deus que te livre da droga, do homossexualismo, do lesbianismo, da sexualidade e de tantos problemas que você está tendo. Mas você precisa dar o primeiro passo. Deus não toma decisão por você. Você tem que dar o primeiro passo na decisão da obediência, e Ele nos encherá com o poder necessário para vencer os obstáculos. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm procrastinado essa decisão de dar o primeiro passo em obediência. Milhares de pessoas estão perdendo a vida diariamente, sem a noção de que aquela será a sua última noite na terra. Ó, meus queridos, sempre tem sido fascinante para mim pensar na história de Noé. Noé provavelmente empregou ajudantes para construir a arca, e às vezes eu me surpreendo que os próprios empregados de Noé, que ajudaram a construir o barco, eles também se perderam. Às vezes eu fico pensando no drama pessoal e espiritual que aqueles trabalhadores de Noé, eles passaram. Eles rejeitaram o próprio meio de salvação que eles construíram. Já imaginaram isso? Eles rejeitaram o próprio meio de salvação que eles construíram. Investiram tanto tempo das suas vidas criando aquela arca para salvá-los, e eles se perderam. Dia após dia, eles ouviam a mensagem do velho patriarca, enquanto ele implorava com familiares e amigos para participarem desse meio de escape. A Bíblia chama Noé de um pregador da justiça, segundo Pedro capítulo 2, versículo 5, que indica que ele provavelmente passou a maior parte do tempo pregando o Evangelho, em lugar de estar colocando pregos na arca. Enquanto os trabalhadores botavam pregos na arca, Noé pregava, Noé estava, Noé se tornou o primeiro remanescente, pregando uma mensagem extremamente impopular. Durante 120 anos, aquele homem idoso começou a pregar a missão que Deus havia dado a ele. E ele pregou incansavelmente até o momento final, quando entrou dentro da arca. Mas o medo de ser diferente levou muitas pessoas sinceras nos dias de Noé a rejeitarem a salvação. Se eles abraçassem Noé, as pessoas iam dizer que eles estavam loucos igual aquele velho. Há muitas pessoas que
foram atraídas pela pregação de Noé, que foram tentadas a entrar na arca, mas elas não queriam ser diferentes do mundo lá fora. E há muitas pessoas hoje dentro da igreja de Deus que estão sendo atraídas pelo Evangelho. Há muitos irmãos dentro da igreja que são atraídos pelo poder do Calvário, por Jesus Cristo, que querem fazer uma entrega, mas muitas vezes eles não querem ser diferentes na universidade, eles não querem ser diferentes na escola, eles não querem ser diferentes no trabalho. E por conta disso, meus queridos, muitos estão perdendo a sua salvação, mesmo estando dentro da igreja. É simplesmente impressionante quando aquele povo antediluviano viu os animais marchando de 2 em 2, em bloco de 7, segundo a sua espécie, entrando dentro da arca terminada, mas a zombaria ainda continuou. Aqueles homens e mulheres não sabiam que estavam se aproximando da última noite deles no planeta Terra, apesar das advertências de Deus, que durante 120 anos mandou aquele mensageiro apregando uma mensagem de salvação. Eu já tentei imaginar a dinâmica do último apelo de Noé, o apelo que ele fez aos seus espectadores. Os sons da construção cessaram, as ferramentas foram guardadas, os animais estavam seguros dentro da arca, e a família de Noé havia acabado de se transferir para dentro da arca com todas as suas posses, mas a arca ainda estava aberta. De todos os sermões que têm sido pregados na história, um que eu gostaria muito de ouvir era o último sermão de Noé, o último apelo final. O último apelo final, uma geração pecadora, a uma geração onde a cultura do pecado se desenvolveu no meio deles. E meus queridos, o drama desse momento foi cativado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falou as palavras de Lucas, capítulo 17, e o versículos 26 e 27 que eu quero ler com vocês. Lucas, capítulo 17, e os versículos 26 e 27. Jesus captou muito bem o espírito da coisa. São Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27, diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu o quê? Meus queridos, eu poderia fazer uma semana de oração sobre esse texto. Sério. Sobre os dias de Noé. E aqui diz alguma coisa dos dias de Noé. Diz que o povo comia e bebia muito, igual hoje. Comia e bebia muito. A fartura hoje na mesa de todo mundo. Comia e bebia. Casavam-se e davam-se em casamento. E eu fico preocupado porque até os filhos de Deus estão nessa também. Casando, descasando, casando de novo, casando, dando-se casamento. Isso não é uma característica dos antediluvianos, esse negócio de casar, largar e casar de novo. Mas a Bíblia diz que eles viveram até o dia que Noé entrou e a porta da arca foi fechada. Queridos, que comentário sobre o paralisante efeito do pecado Jesus faz aqui. As pessoas continuam com os seus negócios, enquanto os últimos momentos da graça vão se esvaindo e vão desaparecendo. Noé estava ciente de que em algum momento a porta atrás dele fecharia para qualquer esperança de salvação para a raça humana. Eu tenho certeza que havia lágrima na voz e no rosto de Noé, enquanto ele pela última vez fazia o seu último sermão e fazia o seu último apelo para que aqueles infiéis rendessem-se à graça de Cristo e entrassem dentro da arca. Mas muitos apontaram para o céu, e não havia nenhuma nuvem no céu, e eles afirmaram de que nunca havia chovido, e eles não acreditaram na mensagem de Noé. Há irmãos na igreja que estão procrastinando, dizendo que não vê luz para o decreto dominical, e não estou vendo nuvem nenhuma.
As cheias estão aí, as nevascas estão aí, os desastres ecológicos estão aí, os maremotos e tsunamis estão aí, a miséria, a violência e a desgraça estão aí, a guerra e a miséria estão aí. Mas há pessoas dentro da igreja que ainda dizem que olha para o horizonte profético e não vê a luz final da profecia. Há pessoas que ainda olham para o horizonte profético e estão à espera de um decreto dominical, que as pessoas ainda acham que talvez estejam longe, que alguns ainda duvidam que vai acontecer, e elas começam a procrastinar. Mas um dia a porta da arca fechou. Por 2 ou 3 dias a apreensão continuava a agarrar a comunidade antediluviana, principalmente quando passavam pela frente da arca e viam o grande barco todo fechado, e eles encostavam lá e batiam: Noé, Noé, estás aí. Dia após dia eles foram passando e nada acontecia. Lá pelo 3º dia, até mesmo aqueles que foram tocados a entrar na arca, mas resistiram pela vergonha, já agora estavam felizes que havia tomado a decisão de não entrar dentro da arca, porque não havia nem sequer uma nuvem no céu, nem sequer mesmo um sinal de chuva. Tomaram consciência que a profecia de Noé tinha sido totalmente errada, e eles ficaram aliviados. Mas a Bíblia diz que no 7º dia, no 7º, exatamente 7º, quando já ninguém esperava mais, havia um sentimento de simpatia e tranquilidade na comunidade antediluviana. Então o dia fatídico aconteceu. As nuvens apareceram do nada, as gotas de chuva começaram a cair contra a terra faminta. Gritos e choros enchiam o ar, enquanto homens e mulheres, crianças, fugiram para qualquer abrigo que pudessem encontrar. A última noite na terra havia chegado para os antediluvianos. A última noite na terra virá para todos, quando os céus se abrirem e o glorioso séquito de anjos e o coro angelical vinha acompanhando os reis dos reis e os senhores dos senhores. E o que é mais incrível é que Deus vai prover essa escuridão, porque diz que trevas vai cobrir a terra quando houver um grande terremoto. Haverá uma grande escuridão. Essa será a última noite do planeta Terra. Sim, a Bíblia diz e a profecia fala que haverá uma última noite, uma noite que só será dissipada pela mão pequena, que vai aumentando e se tornando uma nuvem branca, sendo o momento glorioso da volta gloriosa de Jesus. A escuridão da última noite da terra vai ser dissipada pelo grande e extraordinário momento da volta gloriosa de Jesus. Ó, meus queridos amados, esse será um dia extraordinário, esse será um grande dia para o povo de Deus, esse será o grande momento da libertação eterna. E eu lhes digo, esse dia está muito mais próximo do que você pode pensar. Eu não sei se essa semana vai ser a última noite na terra, mas eu sei que para cada um de nós vai haver uma última noite na terra. E é bom você pensar que cada noite será a sua última noite, porque você vai dormir preparado. Amém? Eu às vezes fico pensando de que momento glorioso será aquele quando a última noite escura da terra, escuridão provocada não pelo movimento rotativo da luz do sol, porque a Bíblia, Espírito e Profecia diz que todo o planeta estará envolto em escuridão. As leis naturais serão abolidas para que a escuridão da última noite na terra, provocada pelo Deus Altíssimo Todo-Poderoso, seja estabelecida, a fim de que a glória do Rei dos Reis resplandeça em glória e majestade nos céus, no meio daquela escuridão. E é interessante que durante a escavação das ruínas de Pompeia, eles encontraram os restos de um esqueleto de uma mulher, que aparentemente estava correndo do rio de lava que estava jorrando ao longo da montanha do Vesúvio. E dentro das suas mãos, os escavadores encontraram 2 brincos de ouro. 2 brincos de ouro fechado. Provavelmente ao ouvir
o estrondo da montanha e perceber que a lava descia, ela fugiu para escapar das lavas, mas lembrou-se dos seus brincos de ouro e voltou para casa para buscar os seus brincos de ouro. Mas quando ela saiu de volta, tentando fugir das larvas, ela foi coberta pelaquela montanha de larvas, e os escavadores encontraram ela com as joias nas suas mãos. Meus queridos, é impressionante de que o atraso na fuga da morte impossível, ela foi tomada pela lava e morreu. Quantas pessoas estão agarrando alguma coisa na sua mão? Deixe-me fazer uma pergunta: o que estava errado com aquela mulher? Qual foi o erro grave que aquela mulher cometeu? O que estava errado com aquela mulher para os escavadores encontrarem ela com a mão fechada? Sabe qual foi o erro dela? A resposta é muito fácil. Ela achou que tinha mais tempo do que o que ela realmente tinha. Esse foi o grande erro dessa mulher. Um erro simples, um erro elementar. Ela achou que tinha mais tempo do que ela realmente tinha. E esse é o mesmo erro que a maioria dos seres humanos estão cometendo hoje. Esse é o erro que os nossos jovens e os nossos irmãos e membros da Igreja de Deus estão cometendo hoje. Será que você é uma dessas pessoas que está adiando o seu dia da decisão de entregar-se totalmente ao Senhor? Meus queridos, existe uma pequena chance para você, e essa chance é o tempo de graça de Deus. Você não pode, neste jogo mortal da vida, procrastinar ou vacilar. A sua procrastinação pode levar para o momento fatal da sua última noite na terra, e você perder a tua salvação, apesar de todas essas mensagens que você tem. A porta da arca de Deus ainda está aberta. É só você dar um passo para dentro e você estará lá. E eu pergunto a você: está você preparado? Está você disposto a fazer sacrifício e morrer por Cristo? Eu tenho aqui na minha mão uma história, e eu vou terminar com essa história. Essa história é uma história extraordinária, uma história que mexeu comigo, uma história que, quando eu acabei de ler, as lágrimas começaram a rolar pela face. Quem escreveu essa história que eu vou ler para não ser traído pelas palavras. Essa história foi contada pelo pastor Joe Cruz. Ele escreveu isso aqui, um americano. Ele era missionário. E olha a história dele. Ele diz assim: eu quero contar a história de um homem que deu tudo. Olha só, eu quero contar para vocês a história de um homem que deu tudo. Eu não sei o quanto você tem dado para Deus. Talvez essa manhã você olhe para você e diga assim: pastor, eu já dei muitas coisas a Deus, eu já fui muito pela igreja, eu já dei meu dinheiro, já dei meu carro, já dei meu tempo, já dei tudo. Eu já disse a você: se você quer ser remanescente, só uma maneira de você ser remanescente, você dá o teu coração essa manhã. Porque quando você der o teu coração, você vai dar tudo. Eu vou ler aqui para vocês a história de um homem que deu tudo. O pastor Joe diz assim: quero contar a história de um homem que deu tudo. E ele diz assim: todas as vezes que eu escuto pessoas dando desculpas para não ir até o fim com Jesus, eu penso em Sadiq. Esse é o nome do homem da história, Sadiq. Era 25 de dezembro de 1955, quando atendi as furiosas batidas na minha porta em Lahore, no Paquistão. Ele era missionário no Paquistão. Um morador muçulmano, vestido com roupas comuns, entrou correndo para dentro da minha casa, e ele gritava: me batize, me batize, me batize agora. Após ajudá-lo, o muçulmano, a se acalmar um pouco, o homem começou a me contar uma incrível história. O nome dele era Sadiq, e ele vivia na área tribal de Khyber Pass, próximo à fronteira do Afeganistão, onde não havia muito controle por parte do governo, onde não havia muita ordem. A lei muçulmana estava investida em cada homem naquela região que possuísse uma faca, um machado ou uma arma. E essa era a lei da região
onde Sadiq morava. Sadiq tinha um bom emprego, Sadiq tinha uma família maravilhosa, e Sadiq também era um muçulmano fiel que orava 5 vezes ao dia, virado para Meca. Mas recentemente ele tinha começado a ouvir um amigo meu que era evangelista, que estava proporcionando reuniões em uma tenda na região que ele morava. Toda noite, quando Sadiq voltava do trabalho, ele ficava do lado de fora da tenda da conferência, na sombra, absorvendo as maravilhas da verdade do Evangelho. Ele não se atrevia a entrar na tenda, pois temia ser morto como um incrédulo pelos muçulmanos. E quando eram feitos apelos dentro da tenda, Sadiq podia se comprometer a Jesus somente no seu coração, porque ele ouvia a pregação do lado de fora da tenda. Posteriormente, Sadiq chegou a sua esposa e confessou a ela que se tornaria um cristão naquela noite quando chegou na conferência. No dia seguinte, ele voltou para a casa do trabalho para encontrar a sua casa vazia. O seu sogro tinha levado tudo e todos da sua casa, sua esposa, seus filhos. Ele nunca mais poderia ver a sua esposa e os seus filhos. Alguns dias depois, ele foi mandado embora do seu emprego, com membros de sua família se posicionando contra ele. Depois ele foi espancado e açoitado, até se sentir quase morto por membros da sua própria família. Fugindo pela sua vida, Sadiq veio para a cidade de Lahore, onde eu trabalhava como missionário. E ele estava em busca de alguém que poderia ajudá-lo a terminar a jornada de mudança do islamismo para o cristianismo. E eu me senti feliz por poder ajudá-lo. Nós enchemos o tanque batismal da igreja e submergimos aquele homem corajoso com o Senhor naquela tarde de Natal de 1955. Eu vi as cicatrizes no corpo de Sadiq enquanto ele saía da água. Aquelas eram as marcas de devoção e sacrifício, marcas que ele carregaria pelo corpo pelo resto da sua vida. Ele também seria um refugiado e um fugitivo dos seus próprios membros da sua família até o fim da sua vida. Qualquer pessoa que achá-lo poderia sentir-se no direito de matá-lo. Qualquer muçulmano que encontrasse Sadiq poderia matá-lo. E eu penso em Sadiq frequentemente. Faz tantos anos que isso aconteceu, mas eu, cada vez que faço uma conferência evangelística, cada vez que eu prego o evangelho, cada vez que eu falo das verdades, eu fico pensando no irmão Sadiq, que aprendeu do lado de fora de uma tenda tantos anos atrás. Nenhuma das pessoas hoje talvez estivessem dispostas a enfrentar a perda de filhos, a perda da esposa, viver a vida nesse mundo com uma constante ameaça de morte, ou uma extrema perseguição física que segue Sadiq pelo resto dos seus dias nesta terra. Alguns, no entanto, estão sendo testados por uma possível perda de alguns dólares, alguns reais e talvez alguns amigos. Eles hesitam e reclamam das dificuldades e do sacrifício envolvido em tomar uma decisão pela sua fé. A verdade é que não sabemos o que é a real negação do eu e o que realmente é sacrifício. Se nós não estamos prontos para dar a nossa vida em prol da verdade, nós não somos dignos do reino dos céus. Eu não sei o quanto você está disposto a se renunciar. Eu não sei se você estaria disposto a perder a sua família, a perder o seu emprego, a ser marcado de morte pelo resto da sua vida. Eu não sei o quanto você está disposto a negar o seu eu e se sacrificar para se entregar, para se render, para dizer: eu sou de Cristo, para dizer: eu quero ser de Cristo, eu vou renunciar. O quanto você pode renunciar? O quanto? Esposa, filhos, a sua vida, viver como um fugitivo. Esse muçulmano condenou-se a si mesmo por amor de Cristo. Seus dias foram fugindo, mas ele sabia em quem ele tinha crido.
carregava no corpo as marcas da sua entrega, as marcas do seu sacrifício. E você, que sacrifício tem feito? O que você tem feito por Cristo? O quanto está disposto a renunciar e negar para se entregar? O quanto você está? Essa manhã eu quero terminar fazendo um apelo final. Mas eu quero apelar aos laodiceanos. Eu não sei se vocês vão me ver mais. A qualquer hora, naquele continente africano, no meio da selva, eu posso pegar uma malária e a minha última noite na terra se foi. Mas não é isso que me preocupa. Porque há a esperança da ressurreição. Não é isso que me preocupa. Me preocupa, meus queridos, se você realmente vai estar lá diante do mar de vidro mesclado com fogo. Na cerimônia da coroação, na porta da entrada da cidade santa, se você realmente vai estar lá. Está você disposto a fazer sacrifícios, a negar o eu? O que você está disposto essa manhã a negar por Cristo? O que você está disposto a renunciar por Jesus essa manhã? Se você quer tomar uma decisão agora, de renunciar a algo na tua vida que está te impedindo você de ser remanescente, eu queria que você se levantasse. E eu queria que você viesse aqui à frente. Mas lembre-se, você só vem aqui à frente se você tiver alguma coisa para renunciar. Você precisa vir aqui para renunciar a algo. Algo que está impedindo você de ser remanescente. Se você não tem nada para renunciar, fique sentado. Não venha aqui à frente com cara de hipócrita, porque Deus não aceita isso. Se você vier aqui à frente atender esse apelo, é porque você tem algo grande na sua vida que precisa ser mudado em nome de Jesus, para você ser remanescente. Haveria alguém aqui essa manhã que ouviu o chamado de Deus? Louvado seja Deus pelo primeiro que se levantou. Eu sinto o Espírito de Deus trabalhando em vossos corações, porque Ele tem trabalhado no meio essa semana. Mas eu quero que os laodiceanos venham aqui à frente. Eu quero laodiceanos. Eu não quero justos aqui na frente, eu quero pecadores. Eu quero aqueles que vão dizer assim: Senhor, eu vou mudar hoje. Eu quero ser remanescente. Eu quero começar uma nova vida contigo. Eu quero carregar no meu corpo, na minha vida, as marcas do sacrifício, as marcas da minha entrega, da negação do meu eu. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu aceito. E louvado seja Deus pela tua decisão. E louvado seja Deus, porque você criou coragem para vir aqui na frente entregar tudo. Sadik entregou tudo. Ele perdeu tudo, porque entregou o coração a Deus, a Cristo. Ele entregou tudo e perdeu tudo aqui embaixo para ganhar tudo lá em cima. Meus queridos, que a glória do Senhor resplandeça sobre cada um de vocês essa manhã. É o meu desejo e a minha oração. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, olhe para cada filho teu que veio aqui à frente essa manhã. Senhor, essas pessoas têm obstáculos, têm montanhas na vida delas. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que precisam do Espírito de Deus nas suas vidas. Senhor, nós temos vivido uma vida adventista muito confortável. Nós gostamos do conforto desta terra, Senhor. Mas quando olhamos para a história desse muçulmano, que carregava no corpo as marcas da sua entrega, que queria ser batizado, que renunciou tudo, para te dar tudo, ó Deus, dá-nos essa fé, dá-nos esse poder, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ser remanescentes, nós queremos nos unir à igreja invisível de Deus que vem aí. Nós queremos dar o último toque de alarme à Babilônia, através do alto clamor. Ó Senhor, ouve a tua igreja essa manhã. Visita esses corações que vieram aqui à frente. Que este sábado seja um marco na vida desses teus filhos, e que a partir de hoje eles sejam novas criaturas em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.